E aí galera, tudo bem com vocês? Sei que eu andei desaparecido aqui do canal nesses últimos dias. Se eu não me engano, faz uns 7, 8, 9, no máximo 10 dias que eu não posto nada novo aqui pra vocês. Nem vídeo novo, nem nas próprias publicações do YouTube, né, onde pode escrever recadinho pros seguidores. Não deixo nenhum comentário em vídeo, não curto reação de ninguém. Enfim, eu desapareci do canal nesses últimos 10 dias no máximo, né? Mas eu tenho bons motivos pra falar pra vocês. Aconteceram muitas coisas boas nesse período de tempo, ali no máximo 10 dias, né, que eu falei agora. Aconteceram muitas coisas boas. E eu levo sempre aquela velha frase comigo, se eu não me engano, é de Anne de Green Gables, né, que a gente tem que passar pelos momentos difíceis, a gente tem que passar pela escuridão para conseguir apreciar a luz, a gente tem que passar pela tristeza para apreciar a felicidade. Quem assistiu o vídeo da Maratona Agatha Christie que eu trouxe aqui pro canal no final ou no meio do mês passado, sabe que muita coisa, assim, não tão agradáveis, né, aconteceram comigo. Tipo, teve término de relacionamento, teve algumas questões ali de amizade, teve a minha despedida do meu antigo emprego, que era lá na livraria que eu trabalhava. Muitas coisas aconteceram, eu fiquei desempregado, né? Enfim, eu estava desempregado até pouco tempo, mas isso é a novidade que eu vou contar pra vocês e mais algumas coisas. Também já já eu falo o tema do vídeo de hoje, apesar de vocês já devem ter visto, né, pelo próprio título do vídeo, pela própria thumb também dele, mas já gostaria de deixar pra vocês aqui essa grande frase, né, de que a gente tem que passar pela escuridão para conseguir apreciar a tristeza. Que nem aquela música do Charlie Brown Jr., Dias de Luta, Dias de Glória, a gente tem que passar pelos dias de luta, a gente tem que lutar ali, se ferrar, para ter um pouco de descanso e um dia glorioso, né? Que nem aquela frase também da que virou meme, né, da novela Alma Gêmea, da Débora, que é a vilã falando finalmente os refrescos. Mal sabe ela que dentro do copo de suco tem um veneno, né? Mas vamos pular totalmente essa parte. Então, se você quer saber quais são as novidades boas que eu vou contar para vocês e alguns recadinhos importantes, e quer saber também sobre qual o tema do vídeo de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Vamos pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E antes de mais nada, antes de falar aqui o tema do vídeo de hoje, eu vou deixar os recadinhos que eu disse pra vocês antes da intro, tá, gente? Primeiro recado de todos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o canal e depois sobre a minha vida. Sobre o canal. Eu tinha falado pra vocês que eu ia gravar uma Bookshelf Tour, né? Que é aquela grande tour pelas estantes, as duas que eu tenho no caso, né? Se eu fizesse uma Bookshelf Tour agora, mostrando livro por livro, o autor. Se eu quisesse falar um pouquinho sobre cada um, né? O vídeo ia bater no mínimo umas 4 horas de duração. Enfim, isso é Bookshelf Tour. Eu disse pra vocês que eu ia gravar durante o último vídeo, que foi do Desencalhando Livros, número 8, A Canção de Aquiles. Eu falei que eu ia gravar um Bookshelf Tour, que eu ia postar esse mês ainda, mas aí eu comecei a pensar com meus botões e comecei a gravar Bookshelf Tour. Eu gravei durante 40 minutos. Vocês sabem o que é 40 minutos segurando o celular assim, tirando livro por livro, arrumando as estantes, tirando os livros de novo. Deu muito trabalho. Quando eu cheguei mais ou menos nesse nicho que vocês estão vendo, não, embaixo nesse nicho aqui, eu vi que o vídeo tava horrível, tava dando aqueles panes na tela, sabe, gente, que vocês veem em alguns vídeos aqui, que parece que a minha tela buga e parece uma TV chiando, eu até chamo de chiado, né? Deu muito chiado durante o vídeo todo, eu achei que ficou horrível, eu não consegui, né, falar em um tom baixo, porque eu falo muito alto naturalmente, eu falo muito rápido também, então eu vou começar a me organizar um pouquinho melhor para fazer esse tipo de vídeo. E já gostaria de deixar claro também para vocês, eu vou seguir com a minha ideia de não comprar livros até dezembro. Então, os unboxings de agosto, setembro e outubro, talvez novembro eu compre livros novos, né? Mas até outubro, pelo menos 3 meses agora, certinho, eu não vou comprar nenhum livro novo. Mas os unboxings do mês de agosto, setembro e outubro podem cortar do pensamento de vocês, porque não vai ter, porque eu não vou comprar livro novo. Até porque eu quero juntar uma economia, fazer uma economia, juntar um capital ali para planos futuros, para investimentos futuros e para ter uma reserva de emergência. Isso eu acho que é muito importante. Agora voltando na Bookshelf Tour. Eu parei, pensei, né, bastante sobre isso e cheguei na conclusão de que não faz sentido eu gravar um Bookshelf Tour no meio de agosto, né? Não sei se vocês conseguiram compreender. Por quê? Porque a Bookshelf Tour ela é gravada geralmente pelos booktubers aqui ou em janeiro ou em dezembro, né? Ou no primeiro mês do ano ou no último mês do ano. Porque o salto temporal, podemos dizer assim, de uma Bookshelf Tour para outra
tem que ser um grande, né, um largo, um extenso período de tempo, até para ver as diferenças das estantes. Então, vamos supor que eu grave para vocês a Bookshelf Tour no primeiro mês do ano que vem, 2026, né, janeiro de 26, a primeira Bookshelf Tour do canal. A segunda eu vou gravar só em janeiro de 2027. Meu Deus do céu. Consigo imaginar em 2027 já. Para até ter essa noção, né, de tempo e essa noção de quantidade de livros que eu tinha antes e que eu tive depois. Então, isso também já está decidido, né? Mais um Vzinho ali na nossa lista. Bookshelf Tour vai ter gravado assim, porém só em janeiro do ano que vem. E agora, o que eu vou fazer para suprir esse grande espaço dos unboxings aqui no canal? Eu pretendo gravar vários videozinhos extras para vocês, como é o caso desse que eu estou gravando, só que eu não falei até agora sobre o que se trata, né? Mas vou gravar vários videozinhos extras, do tipo tags, que nem eu fiz lá com o Calhamaus, que vocês adoraram, tem quase 200 visualizações. Eu posso gravar mini vlogs diários também, talvez, um pouquinho da minha vida no cotidiano, né, um pouquinho do meu dia a dia. Posso gravar um vlog do meu trabalho novo, que já já vou falar sobre isso. Posso gravar vlog de leitura de algum livro que vocês escolham aqui, eu posso deixar as opções ali no publicidade, né, do YouTube, onde tem ali as opções para fazer enquete, vocês podem escolher minha próxima leitura que vai sair no vlog. Enfim, tem muitas possibilidades. Vão deixando aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça para suprir essa parte do unboxing. Mas agora falando sobre a minha novidade pessoal. Como vocês sabem, eu tinha falado nesse vídeo aqui também, eu sei que eu repito um pouco as coisas, eu me demiti do meu antigo trabalho por questões pessoais, por questões de eu não estava aguentando mais, era muito cliente chato, era muitos problemas, né, ali com a administração do negócio. E eu simplesmente fiquei totalmente desiludido. Era um trabalho ótimo quando eu comecei lá na livraria, mas não era só os livros que estavam me prendendo, né? O salário estava me prendendo e as pessoas ao redor, os meus colegas, os funcionários, né, que são meus amigos, assim, vou levar para a vida com certeza, e a administração, os superiores. Deu um problema lá, uma coisa bem doida, assim, sério, falando para vocês, e eu decidi me desligar da empresa e fiquei desempregado por 2 semanas, ou 3 talvez, eu não me lembro direito, né, eu não contei os dias, mas fiquei desempregado durante esse tempo. Até que surgiu uma nova oportunidade de emprego para mim e para todos os meus amigos lá do outro trabalho. E aí, cá estamos nós. Eu tô fazendo meio que meu período de experiência ainda, né, então eu tô indo alguns dias sim, alguns dias não, mas creio que vai dar tudo certo. Eu sou um excelente profissional, não querendo me gabar, mas eu sou um excelente profissional. Eu faço tudo que tem que ser feito, não hesito. E eu espero que dê certo, na verdade, eu espero não, vai dar certo, eu vou ser contratado. E então eu tô tendo menos tempo para ler, mas ao mesmo tempo mais tempo para ler. Gente, vocês não têm ideia, eu consegui ler muitos livros extras. O dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 20, do dia 20 pro dia 21, ele vai ser no dia 21 ao meio-dia, tá? Eu consegui ler muitos livros extras, eu tô muito surpreso, pelo menos foram uns 8, tá? No mínimo foram uns 8 ali, e eu tô lendo mais, então eu tenho 9 dias corridos assim para ler outros livros que estão pendentes. Tem uma pilha ali na minha estante não, na minha cômoda com 4 ou 5 livros. Tem 4 livros ali, que um deles eu tô na metade e os outros eu tô para começar, se der tempo ali, né? Não vou correr porque eu também já li muitos livros. E esse é o grande motivo de eu não gravar unboxing também, voltando lá ao mesmo assunto, eu fico indo e voltando, né? Porque eu tenho muitos livros na minha estante para ler, 130 agora. Eu tinha 150 antes, há uns 3 vídeos atrás, e agora eu tenho 130 porque eu consegui ler bastante. E é praticamente essa a meta, é ler o máximo de livros que eu conseguir no mês, para logo conseguir voltar a comprar novos livros. Mas agora, qual é o tema do vídeo, Vicente? Pelo amor de Deus, fala de uma vez que a gente tá morrendo de apreensão. Eu vou falar para vocês. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 livros favoritos da minha vida. Os primeiros 5 livros favoritos, os primeiros 5 livros que eu favoritei nos meus anos iniciais de leitor. Para quem não sabe, eu comecei a minha vida de leitor em 2021, quando uma professora de português lá na minha escola que eu estudei, né, no ensino médio e no ensino técnico florestal também, ela pediu pra gente fazer um trabalho sobre um livro e a gente podia escolher qualquer um dos livros. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Meu Deus, eu tinha 15 anos e agora eu tenho 20. O tempo passa rápido, a vida é louca. Enfim, aí eu não tinha nenhum livro, porque eu não tinha o hábito de ler, eu não gostava, eu detestava ler. Pois é, né? Que mudança drástica. Eu detestava ler. E aí eu pedi pra minha mãe uma ajuda, pra ver se ela me dava um livro, ou se ela tinha um livro pra me emprestar. Ela me emprestou um livro lá aleatório, que chama Uma Dose Mortal, vou estar deixando aqui a capa dele, da Agatha Christie. Eu li o livro pro trabalho, e eu simplesmente nunca mais parei de ler.
Eu fui comprando livros novos, eu fui resgatando livros em sebos, eu fui ganhando livros de presente. As pessoas, nossa, o Vicente tem 15 anos e está começando a ler, vou me incentivar. Pior coisa que eles fizeram, né, gente? Ou melhor, mas pior para eles, porque agora eu gasto todo o meu dinheiro com livros. E aí, assim, eu fui começando a ler mais e mais livros. Eu comecei a ler em 2021, em dezembro, que foi o trabalho da escola. Então eu li só 6 livros, só, né? Para um leitor iniciante, PQP. 6 livros é muita coisa. E aí, em 2022, eu li 40 livros, no total, assim, durante o ano todo. E foi em 2022 que eu favoritei pela primeira vez, né? Instalei o Scooby em 2022 e favoritei 5 livros de gêneros diferentes. Não foi selecionado a dedo, tá, gente, para mostrar para vocês, mas são os primeiros 5 livros que eu dei 5 estrelas com coraçãozinho lá no aplicativo do Scooby. Eu não vou estar conseguindo deixar print, porque eu não sei porquê o meu Scooby não deixa eu tirar print do meu celular. Eu acho que é alguma coisa que eu devo ter colocado nas configurações, mas podem confiar na minha palavra. E são livros de 5 gêneros totalmente diferentes. Não, minto. Tem 2 aqui que são praticamente o mesmo gênero, mas são um pouco diferenciados, uma temática diferente. Tá, gente? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 5 livros, falando uma resenha totalmente sem spoiler, para caso você queira confiar no meu gosto de 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, 2022 é 3 anos atrás, e ir atrás desses livros, adquirir eles pela Amazon, pela Shopee. Enfim, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição, que nem eu sempre estou deixando. E vou começar falando sobre o primeiro livro que eu favoritei na minha vida toda e que nunca deixou o pódio do primeiro lugar. Que nem aquele meme da Juliette, né? Para os fãs, você nunca saiu do primeiro lugar do pódio. Troopers da Morte, uma história Star Wars do autor Joe Schreiber, foi o primeiro livro que eu favoritei com 5 estrelas e um coraçãozinho no Scooby durante a minha vida toda, na minha carreira de leitor. Gente, esse livro aqui, ele é fantástico, ele é incrível. Eu tenho muita vontade de reler ele todos os dias que eu tô rolando lá a minha aba, né, meu feed do Scooby, e eu dou de cara com esse livro aqui. Ou eu tô limpando a minha estante e pego ele na mão. Eu tenho muita vontade de reler ele. Ele é um livro falando sobre Star Wars, obviamente, né? Como o próprio título já diz. E como eu já disse pra vocês aqui em muitos vídeos do canal, eu sou obcecado por Star Wars. Desde pequeno, quando meu pai me apresentou Star Wars pela primeira vez, eu nunca mais deixei de assistir nenhum tipo de conteúdo sobre esse universo criado pelo George Lucas. Então eu assisto todos os filmes, né? Já assisti todos os filmes, todas as séries. Tô ali em dia com Star Wars, esperando os próximos lançamentos. Eu leio muitos livros de Star Wars, eu tenho muitos aqui embaixo que vocês não estão vendo pra, né? Leio muitos livros de Star Wars, enfim. Tenho HQs de Star Wars também. Eu tenho muitos bonequinhos e coisas de Star Wars, referências espalhadas pelo meu quarto. Eu sou apaixonado por essa série. Quando eu comecei a ler, eu não tinha muitos livros, então comecei a catar livros na Shopee, que eram os lugares mais baratos e em conta. E eu achei esse livrinho aqui por R$ 15, a bagatela de R$ 15. Eu comprei porque eu vi essa capa, eu achei ela muito boa, muito bonitinha. E por causa do título também, né? Troopers da Morte. Troopers é nada mais nada menos que soldados do Império durante a Era Imperial do Star Wars. E da Morte, com esse gancho na cara, com sangue. Star Wars não tem sangue, né? Geralmente nos filmes o sabre de luz e os efeitos dos disparos de blasters cauterizam a ferida da pessoa e não deixa ter sangue. E eu vi essa capa com sangue e eu pensei, cara, eu acho que eu vou gostar muito desse livro, porque eu sou obcecado e fascinado por filmes de terror. Então eu comprei ele, comecei a ler e simplesmente devorei o livro, né? Dando jus ao nome do meu canal, Devorador de Livros. Aqui a gente vai ter a doutora Zahara Code. Ela é uma médica e ela trabalha com o droid 21B, que eu vou estar deixando uma foto dele aqui no ladinho para vocês verem, tá? Do tipo de droid que ele é. Ele é um droid cirurgião, um droid médico em Star Wars, assim, em todas as mídias de Star Wars. A Zahara Code, ela é médica, né, junto com esse droid, na nave Prisão Purgatório do Império. O nome da nave Prisão do Império é Purgatório, tá? Não sei se ficou meio confuso para vocês entenderem. E eles estão ali nessa nave prisão, ela meio que é médica dos prisioneiros. E essa nave Purgatório é uma nave imensa. Ela vai estar ali vagando pelo espaço até que do nada uma nave um pouco maior, né, que a gente conhece aqui no Star Wars como Cruzador de Combate ou Cruzador de Ataque, vai aparecer vagando pelo espaço, como se alguma coisa tivesse destruído ela. A nave, então, chamada de Purgatório, a nave prisão, vai acabar entrando dentro desse cruzador, dessa estação de combate, e vai acabar meio que contraindo uma doença. Um soldado um pouco ferido é levado para dentro da nave, e eles saem depressa desse cruzador, pois eles veem uma coisa muito bizarra.
Então a gente vai acompanhar a doutora Zahara Code com o seu droid cirurgião 21B, né, estudando esse novo vírus que está dentro da nave. Pouco tempo depois do início ali dessa parte onde eles encontram essa pessoa ferida, o vírus vai começar a se proliferar dentro da nave e transformar todos os detentos, né, todos os guardas, em zumbis. Zumbis assassinos, zumbis que devoram mesmo, eles arrancam pedaços. E, gente, mistura Star Wars, que é tipo Guerra nas Estrelas, né, literalmente traduzido. Guerra nas Estrelas com zumbis no espaço em uma nave fechada. Eu não consigo nem me conter. Que puta história boa. É uma história incrível, muito boa mesmo. Eu li esse livro em pouquíssimos dias. Eu lembro que eu devorei cada uma das páginas e eu quero muito reler esse livro um dia, tá? Ele é um livro Legends. Ele não é classificado como a linha atual canon do Star Wars. Então ele não faz parte ali de nenhuma ordem cronológica. Ele é como se fosse uma lenda dentro da própria franquia. E, cara, esse livro é perfeito. Ele tem a participação especial de dois personagens, o Han Solo e o Chewbacca. Eles aparecem aqui no filme. Eles aparecem aqui no livro de uma maneira ali um pouco misteriosa, né? Eles são inseridos na história para ali meio que lutar contra esses troopers zumbis. Apesar de não serem só os troopers, os soldados do Império que são afetados, todo mundo é afetado. Tem muita morte, muita destruição, muita tragédia e muitos zumbis na nave. E ele é um livro frenético, tu não consegue largar ele, porque a cada capítulo ele tem um gancho pro próximo capítulo. E uma coisa que eu gostei muito quando eu tava lendo, que eu não tinha conhecimento ainda, né, que os leitores geralmente gostam disso, são os capítulos curtos. Se tu olhar, assim, para a parte do corte do livro, tem muitas páginas pretas. Ele tem, sem mentira nenhuma, ele deve ter o quê? Uns 90 capítulos. Não, eu chutei um pouco demais. Ele tem 44 capítulos, tá? Ele não é um livro extenso. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 300 páginas em 44 capítulos. Ou 44 capítulos em 300 páginas. Então, é muito frenético e tem, tipo, no máximo, 4 páginas por capítulo. Isso é muito bom. E eu... Esse livro tem um lugar no meu coração e nunca será o meu primeiro lugar no meu pódio de livros favoritos da vida. O meu segundo livro favoritado lá no Scooby foi um livro que eu tinha ganhado quando eu fiz aniversário de 13 anos de uma amiga da minha mãe, uma das melhores amigas da minha mãe. Ela me deu um livrinho lá, toda inocente, pensando que eu ia ler, né, que eu gostava de ler. Mal sabia ela que meu livro ia ficar perdido dentro do meu roupeiro enorme durante muitos e muitos anos, quando eu finalmente fosse pegar o primeiro livro na mão para ler. O livro que eu tô falando para vocês é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do autor Ransom Riggs. Esse livro aqui, ele até tem um filme muito famoso, né? Que, se eu não me engano, é de 2018, 2019, eu acho que é 2018. E ele vai falar sobre um menino chamado Jacob, que tem o seu avô brutalmente assassinado por uma criatura etérea. Uma criatura totalmente disforme, né, corcunda, alta, com olhos pretos, com tentáculos na boca, que vão simplesmente desmembrar o avô dele e fazer com que ele desapareça. O Jacob, então, ele vai até a Grã-Bretanha para buscar um antigo orfanato que o avô dele vivia falando quando ainda era vivo. O Jacob é um menino de 12 ou 13 anos e ele vai acabar entrando em um lapso de tempo, né? Uma fenda temporal, uma fenda espacial, não sei direito. Ele vai entrar numa caverna e vai ser transportado para uma dimensão paralela, onde ele vai encontrar o orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares. A senhorita Peregrine é uma mulher, ali praticamente a cuidadora do orfanato, que pode se transformar em um corvo. E todas as crianças desse orfanato da Peregrine são crianças especiais. Cada uma delas tem um superpoder, tem uma super ali habilidade muito boa. Então tem uma menina que voa, tem um menino que levanta pedra com muita facilidade, tem uma menina que estica, tem um menino que fica invisível, tem um menino que ele consegue dar vida para bonecos. Muitos outros poderes e muitas outras crianças aparecem no livro. E também tem os etéreos, que são pessoas peculiares que foram manipuladas e transformadas em pessoas ruins. Então eles tornaram criaturas etéreas, né? Eles caçam peculiares a pedido de outros peculiares que se tornaram maus, mas que se converteram de etéreos para peculiares de novo, só que conseguiram manter a forma humana. Ele é um livro muito bom de fantasia, uma alta fantasia, né, com elementos fora ali da Terra, porque tem lugares novos. Eu gostei muito desse livro aqui. A capa dele é dura. Ele tem essa capa vermelha linda. Ele tinha uma jacket, mas eu acho que quando eu guardei ele de qualquer jeito no meu roupeiro, alguém deve ter se confundido e jogado a jacket fora achando que era um papel. Mas eu
continuo achando essa capa aqui maravilhosamente bonita, com esse vermelho escrito aqui na frente, Alma le Fay Peregrine, né? Que é em francês o nome da senhorita Pellegrini. O primeiro livro de uma trilogia, Boneco de Pano, escrito por Daniel Cole. Aqui na frente está escrito Um Corpo, 6 Vítimas. Gente, esse livro aqui eu ganhei de amigo secreto da minha irmã do coração, Isadora. Um beijo, Isa. Se tu não tivesse me dado esse livro, eu não teria a melhor trilogia de thriller que eu já li na minha vida, né? Eu ganhei de amigo secreto dela no primeiro ano do ensino médio. Ela me deu esse livro, ela até fez uma dedicatória aqui na frente, pelo que eu me lembro. Aqui tá a dedicatória, eu vou ler pra vocês, né? Não me importa. Para o meu amigo e companheiro, em filmes e livros de terror e suspense. Para termos muitas conversas e fofocas pela frente, Isadora com um coraçãozinho. Aqui, ó, tá a mensagem dela. Ela me deu de amigo secreto esse livro, meu Deus, eu já falei isso 3 vezes. E eu deixei ele guardado na minha estante, que naquela época era uma caixa de sapato de madeira, desse tamanho mais ou menos assim. E tinham 15 livros. Ela ficava pendurada, assim, suspensa, perto da minha cama, na minha outra casa, que não era essa aqui ainda, tá, gente? E eu deixei esse livro lá durante um tempo e peguei ele para ler em março de 2022. E eu li essa história. E quando eu cheguei no final, e o final era um final aberto, eu fiquei pensando, meu Deus, cadê a continuação desse livro? Comprei o segundo, comprei o terceiro. Naquela época eu acho que o terceiro não tinha nem sido lançado no Brasil, mas eu comprei o segundo, li o livro e fiquei aguardando pelo terceiro até o ano 2023, quando ele finalmente foi lançado. Aqui a gente vai ter uma história de thriller, né, terror policial, como a própria Agatha Christie escreve. A gente vai ser apresentado ao detetive William Fawkes, também conhecido como Wolf. O Wolf, ele é um detetive muito bem apessoado. Ele se veste muito bem, ele fuma ali um belo de um charuto, bem a la detetive Sherlock Holmes, né? Ele também sabe muito bem lidar com armas, ele sabe muito bem se defender. E ele vai estar entrando em uma casa onde vai ter um boneco de pano humano. Então, é a cabeça de uma pessoa, um braço de outra, outro braço de outra, o tronco de outra pessoa, uma perna e a outra perna de outra pessoa. Como o próprio, né, partezinha aqui do título do livro fala. Um corpo, 6 vítimas, porque foram 6 pedaços de pessoas diferentes, todas costuradas em um único boneco. O Wolf, ele vai ficar totalmente chocado com essa descoberta. A polícia vai ficar empolvorosa, todo mundo começa a investigar, começa a ir atrás para ver de quem eram essas pessoas. E o Wolf vai descobrir, então, uma lista com mais 6 pessoas que vão ser o próximo boneco de pano. Ele é um livro completamente sanguinário, ele é um livro muito bem escrito, pelo menos, né, quando eu li ele, eu achei muito bem escrito. Ele foi publicado pela editora Arqueiro, e essa edição aqui é de 2015 ou 2012, não sei ainda. Eu estava procurando aqui na frente antes de gravar, e eu não achei a data de publicação do livro, tá? Eu estava vasculhando todas as partes aqui, mas eu não achei. Aqui está escrito que essa edição é de 2017, mas eu não sei se o livro foi publicado em 2017 mesmo, tá? Mas essa edição aqui é assim do ano de 2017. É um livro muito bom, com uma narrativa muito boa e envolvente, que vai fazer a gente ler ele até o final. E a continuação dele não é tão boa assim. O Marionette é Boneco de Pano, Marionette e Fim de Jogo. Marionette eu dei 4 estrelas e o Fim de Jogo eu dei 4 estrelas e meia, tá? Mas o primeiro tem um lugar no meu coração. Agora bora falar de um livro que eu já falei aqui no canal pelo menos 2 vezes, tanto em indicação dele falando sobre outro livro, ou na própria resenha dele que eu fiz aqui no ano passado, porque foi uma releitura, né? Para quem sabe, eu lia os livros Agatha Christie na edição da LPM Pocket, que é uma edição piquitucha assim, com uma diagramação deste tamanho e com uma folha branca, que assim, causa cegueira se tu lê ele. Nossa, causa muita cegueira. Eu acho que eu tenho problema nos olhos, nem tenho problema nos olhos. Mas eu acho que se eu tenho algum problema nos olhos é por causa das edições da LPM que eu lia, porque é uma edição muito pequenininha, o texto é muito bom, mas eu acho que a edição é um pouco não tão boa, né? O texto é incrível, excelente, tem muitas traduções boas, mas a edição deixa um pouquinho a desejar, tanto pra mim, tá, gente? O livro que eu estou falando pra vocês é Um Convite para um Homicídio, da autora Agatha Christie, a minha autora favorita, não poderia deixar de ser, né? Capa dura, publicado pela editora HarperCollins, essa capa rosa belíssima. Teve sua publicação original no ano de 1950 e é um caso da nossa velhinha favorita, a Miss Marple. Como eu falei, eu já resenhei esse livro aqui pra vocês, eu já indiquei, então eu vou falar uma sinopse bem básica e bem rasa dele, tá, gente?
porque vai ficar muito redundante, eu já falei sobre ele aqui no canal várias e várias vezes. Aqui, em Convite para Homicídio, a gente vai ter a senhora... Aqui em Convite para Homicídio, a gente vai ser apresentado a Miss Blacklock. Eu acho que é isso. Blacklock, isso. A senhora Blacklock. Ela é uma senhora ali que viveu sua vida pacata no vilarejo de Stansmerry, o mesmo vilarejo onde Miss Marple mora, aonde aconteceu um assassinato há um tempo atrás a um pastor, né, em Assassinato na Casa do Pastor, uma referência a um outro livro da Agatha Christie. E vai ter um convite, vai ser anunciado, né, no jornal. Ela tá lendo lá a Gazeta, que nem eles chamam aqui no livro. Tá lendo bem de boa, vendo a página dos esportes, vendo a página de quem cortou melhores flores do seu jardim, até que ela vai ver um convite. Tá dizendo assim: em tal dia, ou em tal noite, em tal horário, venham todos para o homicídio. Não percam, porque é novidade em Stansbury Mead. Então ela vai pensar: cara, será que isso é um jogo de detetive e ladrão? Eu vou ir. E ela decide ir pra festa. É uma festa que tá tendo uma mansão ali de luxo enorme durante a noite. Estão todos convidados ali esperando pelo jogo de homicídio, até que todas as luzes simplesmente se apagam e 2 tiros são disparados ali na escuridão. Quando as luzes se acendem novamente, um corpo está jogado no chão. Alguém foi assassinado e o convite para o homicídio não era uma brincadeira, e sim um verdadeiro convite, né, para um homicídio. Eu acho que isso ficou bem claro. Eu li esse livro aqui na edição da LPM Pocket, que tem uma capa marrom. Eu vou estar deixando aqui também para vocês verem, tá? E eu amei demais, eu dei 5 estrelas. Foi o que me fez me apaixonar por Miss Marple, apesar de eu já ter lido Assassinato na Casa do Pastor, mas eu não gostei tanto assim. Foi uns 3 estrelas e meio, se não me engano, porque o final foi bem fácil. Mas em Convite para Homicídio é uma história muito boa, complexa, com um final muito surpreendente, um plot twist incrível, e eu recomendo demais essa leitura aqui. Agora, o último livro que eu vou falar para vocês é um livro que eu adquiri na Feira do Livro de Porto Alegre de 2022, tá? Eu não tenho costume de, sei lá, comprar um livro novo e já pegar ele para ler logo em seguida. A Feira do Livro de Porto Alegre, gente, ela acontece geralmente do dia 31 de outubro até o dia 16 de novembro. São ali alguns dias bem bons para se aproveitar a feira, então tem muitos livros bons, tem muitos autores que vão lá para autografar. Inclusive, eu vou gravar um vlog para vocês. Isso é uma promessa, tá, gente? Eu prometo, eu juro que eu vou gravar um vlog indo na Feira do Livro de Porto Alegre. Não sei se vou gravar todos os dias que eu for, porque eu sei que eu vou em mais de um dia, porque tem autores diferentes em dias diferentes. Mas eu vou sim gravar pelo menos um dos dias, em todas as novidades, todas as coisas que tem na feira. Mas voltando agora ao assunto do vídeo, eu fui na Feira do Livro de Porto Alegre, né, meu primeiro ano de leitor, apesar de eu ter começado em 2021, mas em 2022 eu já fui na Feira do Livro. Eu dei uma volta por lá, não sabia dos autógrafos ainda, e catei um livro bem baratinho numa mesa que estava por apenas R$ 8. Eu li aquela capa e eu pensei, cara, essa capa é tão bonitinha, tão fofinha. E quando eu virei o livro para ler atrás, estava escrito assim: perfeitos para os fãs de O Diabo Veste Prada. E o Diabo Veste Prada é um dos meus filmes conforto favoritos que eu assistia quando, sei lá, eu tinha 12 anos, tá? E eu tinha 16, na Feira do Livro de Porto Alegre que eu fui em 2022. Eu pensei, se é bom igual o Diabo Veste Prada, eu vou pegar. Eu peguei o livro e eu me surpreendi porque é uma história muito engraçada, uma história muito fluida, uma história muito boa, com muito humor, sarcástico e ironia. O livro que eu tô falando pra vocês não é nem um pouco conhecido, pelo menos eu nunca vi ninguém falando no BookTube sobre ele. Mães em Guerra, da autora Jill Kargman. Esse livro aqui foi publicado pela editora Essência, tem aqui embaixo o selo da editora. A capa dele é assim, tá? Se vocês nunca viram esse livro, deixem nos comentários. A parte de trás é assim, tem um baita de um trecho aqui do livro que eu vou ler para vocês em breve, para vocês conseguirem compreender o quão sarcástico é esse livro aqui. E a diagramação dele é simplesmente perfeita, porém ele tem aspas nas falas. Tá? O meu ele até tá com uma pequena quebra no corte, mas ele já estava assim quando eu comprei. Eu acho que por isso que ele estava por R$ 8, tá? Eu vou ler aqui atrás para vocês. Hannah, oi, você chegou cedo. É uma pessoa falando com a Hannah, que é a nossa protagonista da história. Pois é, sou uma daquelas pessoas chatas e pontuais, tudo bem? Perguntei para a Bi. Bi é uma outra pessoa na história, praticamente a antagonista da história toda. Mamãe, Pepeta, pediu Violet, que é a filha da Hannah, a protagonista, tá? Você não precisa de chupeta agora, meu amor. Tentei manter a calma em relação à temida Pepeta, visto que minha filha não conseguia largar. Pepeta, choramingou ela. Naturalmente, baixei a guarda e dei a chupeta. Ela enfiou na boca, o que deixou muito parecida com a Meg dos Simpsons.
Sabe, Hannah, disse Bee, num tom grave. Está na hora de tirar essa coisa dela. Eu sei, é péssimo, concordei, meio irritada por estar levando um pito sobre o assunto que me incomodava. Espero que ela não fique completamente dentuça. O problema não é só esse. A chupeta atrasa muito a fala dela. Ela vai ficar para trás em relação às outras crianças, disse Bee. Sério? Estranho, porque ela tem 2 anos e fala mais do que muitas crianças de 3, eu disse na defensiva. Pois elas vão passar a perna nela rapidinho, disse Bee. Mas vou te dar o telefone de uma ótima consultora de chupeta. Não posso crer. Consultora de chupeta? Nova York tinha muito consultor de qualquer coisa para criança. Andar, falar, fazer xixi, cocô e agora chupeta. Essa é só uma das partes favoritas minha no livro inteiro, tá, gente? Então, sobre o que vai falar Mães em Guerra? A gente vai ter a Hannah, que ela é uma mulher ali de 26 anos, que é casada com o Josh. E os dois têm uma filhinha de 2 anos chamada Violet. Eles então vão se mudar para Nova York para viver uma vida nova-iorquina, né? O Josh, ele morava em Nova York, mas ele se mudou por causa da Hannah. Aí quando eles fizeram a Violet, eles acabaram voltando para Nova York para viver ali onde o Josh morava. O Josh, ele é de uma família rica e ele tem uma mãe detestável, uma mãe vibe Miranda Priestley, só que eu amo a Miranda, né? Mas a mãe do Josh é uma pessoa horrível, ela odeia a Hannah. Todo momento ela chama ela de gorda o tempo todo, tipo assim. Tem uma parte, gente, eu li esse livro em 2022 e eu lembro de eu tô emocionado, eu tô emocionado. Eu lembro de falas, eu lembro de textos, eu lembro de momentos que eu tava lendo o livro e rindo sozinho durante a noite. Eu lembro muito bem de eu estar sentado na minha sala, tipo, bem escuro assim, né? Sempre madruguei muito pra ler. A luz amarela, assim, eu lendo o livro e rindo, e minha mãe mandando eu rir mais baixo, porque tava acordando meu pai e minha mãe, porque eu tava lendo provavelmente umas 3 horas da manhã. Mas eu lembro exatamente a cena que eu tava rindo. A Hannah, ela tá com o Josh no carro, que é meio que uma limousine, né, por causa do dinheiro, da mãe do Josh. E aí é aniversário do Josh, e ele não sabe o que vão comer no restaurante. E aí a Hannah diz, por que a gente não come tal coisa? E aí a mãe do Josh vira pra ela e fala, é aniversário do meu bebê. Ele é seu marido, mas em primeiro lugar ele é meu filho, é o primeiro homem na vida de uma mulher. É o filho. Então ele vai escolher qual vai ser o prato da noite. A Hannah, ela fica um pouco ali, né, incomodada, ela fica bem quietinha. O Josh diz que não sabe o que escolher, então a sogra vira pra Hannah e fala assim: Ah, se bem que a Hannah, dentre todas as pessoas que estão aqui no carro, né, na limousine, tirando o chofer, o motorista e as outras pessoas, ela é a pessoa que mais gosta de comer. E isso dá pra ver. E a Hannah fica muito puta da vida. Ela fica pensando, tomara que esse carro bata, tomara que essa mulher saia voando pela janela. E realmente é escrito isso no livro. Isso é uma coisa muito engraçada, esse humor sarcástico do livro. Eu gosto muito, porque eu sou totalmente assim. E o livro vai falando sobre isso. Sobre a Hannah, sobre a Violet, que é a filhinha de 2 anos dela. Essa personagem que chama Bee Elliot, tá? B-E-E, Elliot. Bee parece abelha, né? Na verdade eu acho que é abelha sim. A Bee Elliot é uma pessoa detestável, eu odeio ela até hoje, até mesmo esquecendo de algumas falas dela no livro, porque ela não é relevante pra mim, ela é só a antagonista muito chata, mas ela é uma personagem horrível que eu odeio até hoje. E tem também a Maggie, que é uma melhor amiga da Bee, mas que começa a conviver com ela e ver as crueldades dela, e acaba se tornando melhor amiga da protagonista, que é a Hannah. Então o livro ele tem esse humor sarcástico, ele tem piadas de duplo sentido toda hora no livro, ele tem gírias que as mães, né, usam ali para se referir a outras mães, a outros maridos, as babás, a vida cotidiana. Gente, quem gosta de O Diabo Veste Prada precisa ler Mães em Guerra. Sinceramente, esse livro aqui eu acho que está no meu segundo lugar de livros favoritos da vida toda e ele não vai sair. Tem um lugarzinho no meu coração e eu tenho muita saudade de ler Mães em Guerra. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de gravar esse vídeo. Eu acho que eu vou gravar mais vídeos falando sobre livros que eu já li e que eu favoritei, ou de livros que eu não gostei, eu não sei. Eu vou ver o que eu vou fazer pra vocês, tá? E eu já vou pedir mais uma vez pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados aqui no canal que logo mais vai sair o Lidos do Mês, que eu acho que vai ter pelo menos uns 50 minutos, porque eu tenho muito livro pra falar pra vocês sobre. Fiquem ligados nos outros meses, né, nos próximos meses aqui no canal, porque eu vou fazer vídeos novos de tag, respondendo perguntas, vlog de leitura, talvez um vlog de trabalho, eu não sei. Me ajudem a decidir aqui nos comentários e pelas enquetes que eu vou fazendo ao longo do tempo.
Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.